capítulo 5, uma passagem conhecida pela igreja, conhecida pelos irmãos, aonde fala a cura de um paralítico. Todos conhecem essa mensagem, amém? Mas nós vamos mais uma vez nesta noite mergulhar pelo Espírito Santo nessa palavra, e com certeza Deus revelará sobre nossas vidas algo que ainda não ouvimos, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, e nesta noite, nessa mensagem, Deus tem algo novo para a minha vida e para a sua vida. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 5, a partir do verso 1 a seguir. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, água de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Graças a Deus por essa palavra. Amados irmãos, texto esse, como repito, conhecido pela igreja. Mas nesta noite Deus vai nos trazer em memória, ou revelar-nos 2 pontos aqui nessa leitura que fizemos: o desamparado e o auxiliador. Nós aqui temos um homem desamparado, esquecido pela sociedade, esquecido pela família. Entendemos e bem sabemos que naquela época, pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, seja ela de espécie grave, como cegos, coxo, paralítico e outros mais, dessa gravidade, não poderia socializar em meio às pessoas, não podia estar numa reunião como estamos nesta noite. Eles não poderiam ir até o templo adorar e buscar a graça e a misericórdia de Deus. Essas pessoas eram excluídas, inclusive dos amigos, e os familiares o abandonavam devido ao seu problema. Havia 38 anos. 38 anos, irmãos, é mais 3 anos da minha idade. É uma vida toda esperando por misericórdia. É uma vida toda esperando por um milagre. É uma vida toda esperando que a sua bênção chegasse. Mas entendamos que diante desse tempo, que diante dessa dificuldade, esse homem não desistiu. Diante dessa dificuldade, esse homem não perdeu a fé, que iria chegar o momento da sua vitória. Por quê? Porque este homem sabia que aquele que descansa no Senhor, aquele que tem a sua esperança, que tem a sua fé no autor e consumador da nossa fé, ele, ainda que passe anos, ainda que passe meses,
anos e anos, Jesus está vivo. Ainda que a humanidade o abandone, ainda que os órgãos do governo não estão nem aí para mim e para você, ainda que os empresários se desfrutem das suas riquezas sem fazer uma ação social, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso galardoador, Ele está nos vendo as nossas aflições. Glória a Deus! Aleluia! E a Bíblia fala que em certo tempo, a Bíblia aqui não garante se é 1 ano, se é 2, se é 3 anos que o anjo vinha, ou se era de cada 1 mês, a cada 90 dias. Mas aqui nesse tempo nos dá em mente uma coisa: a perseverança e a posição, para que na hora que o anjo viesse, você tinha que estar pronto para receber a sua vitória. Posição. Esse homem não saiu da sua posição, ainda que a sua dificuldade de se mover até o tanque era muito grande, mas ele estava ali do lado do tanque, tendo fé que uma hora ele ia chegar lá dentro, tendo fé que uma hora o anjo ia descer, e naquele dia a sua vitória viria. Mas eu começo a entender que esse homem, esse desamparado, era um homem que estava à beira daquele tanque há muitos anos. Imagina, irmãos, quantas pessoas, em meio à aflição da sua vida, não tem desistido no primeiro obstáculo, tem desistido no primeiro instante da sua vida, não tem confiado que este mesmo Jesus possa chegar diante de você e perguntar para você: o que queres que eu te faça? Mas para que ele venha te perguntar com essa bondade e misericórdia, você tem que estar na posição. Será que eu e você tem estado na posição de entrar dentro do tanque, do manancial de água viva de Jesus, para receber a nossa vitória? Será que nós não temos desistido, virado a costa? Será que nós não temos feito como aquelas 10 virgens, se despertado de esperar o noivo, se despertado ou cochilado no meio do caminho, e o noivo chega e nos encontra dormindo, e outro chega, leva a nossa bênção? E o segundo ponto: estava doente, estava debilitado. Quantas vezes você está à beira do caminho, você está passando por dificuldade, você de repente pensa assim: olha, eu vou desistir, porque o meu amigo, que eu achava que era o meu melhor amigo, me abandonou. Só porque eu estou passando por essa situação, meu amigo desistiu de mim. Mas eu quero te dizer como foi ministrado nesta manhã na escola bíblica dominical: ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Jesus Cristo jamais esquecerá de você. Permanecer na posição de fé e coragem, como Jacó fez, e Ele vai te dar vitória. Vamos aí, o terceiro ponto: o seu desejo pela cura. Esse abandonado, esse desamparado, desejava com alta força na sua alma pela cura. Era um homem que não conseguia andar, ele era paralítico, ele nem conseguia andar, ele se arrastava. E agora a Bíblia fala que tinha uma multidão. Vamos imaginar essa multidão, irmãos. Não eram poucas pessoas, eram milhares de pessoas. Agora imagina, tem pessoas que têm uma sua dificuldade, têm as suas lutas, as suas enfermidades, mas talvez é inferior a de outros que ali estavam, como esse homem. Talvez o problema era só o defeito em uma mão,
esquecida, a facilidade dele passar entre a multidão e pular lá dentro era mais fácil. Mas esse homem se arrastava. E quanto mais a dificuldade é quando Jesus Cristo, ele pessoalmente vem te dar a vitória, viu? Quando você vê que a sua dificuldade é maior do que o seu irmão, quando você vê que a sua dificuldade é maior do que a do seu vizinho, do seu parente, pode ter certeza que é Jesus mesmo que vai vir pessoalmente te dar a vitória. É Ele que vai segurar na sua mão, te levantar e falar: filho, você está curado, a sua fé te salvou. Mas para isso a fé não pode se perder em meio à luta. Para isso a fé não pode se perder em meio à dificuldade. Bem sabemos que a Bíblia fala que nós temos que seguir a paz e a santificação, porque nós não veremos a Deus. E também a Bíblia fala que nós, sem fé, nós não agradaremos ao nosso Deus. Como nós podemos receber algo de alguém sem o agradar? Mas se a sua fé está firmada em Jesus Cristo, como desse homem, na posição de receber em qualquer momento a visita deste mestre na sua vida, você hoje vai sair daqui vitorioso.